Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Andréia Mendes e hoje quero conversar sobre algo que é muito importante para todos nós. Como nós podemos acolher as nossas emoções? Você já parou para pensar no sentido da palavra acolher? Se a gente for buscar lá no dicionário, acolher significa hospedar, agasalhar, trazer para mais perto. E uma coisa que é importante também, serve para muitas situações. Às vezes a gente pensa que acolher significa apenas acolher o outro, um amigo, um parente, um vizinho. Mas na verdade, o acolhimento precisa começar com a gente. Nós estamos vivendo ainda dentro de uma crise pandêmica. Em 2020, chegou ao Brasil uma doença chamada Covid-19. E desde março de 2020, o Brasil mudou. Nosso município também. As nossas escolas foram fechadas e muitas pessoas passaram a viver uma nova rotina chamada de home office. Os estudantes da nossa rede começaram então a vivenciar uma experiência chamada de ensino remoto. Mas o que mais ficou remoto? Nossos encontros, nossas saídas, passeios, as nossas idas às festas, até as celebrações religiosas e familiares ficaram ou suspensas ou limitadas. E nós, seres humanos, somos seres gregários, somos seres sociais, que nascemos e criamos em nós laços com outras pessoas. Por essa razão, a pandemia também significou o surgimento de muitos medos, novas angústias, principalmente porque estávamos confinados. Por que, então, não acolher primeiro a gente? Por que, então, a gente não pensou primeiro nos nossos sentimentos e nas nossas emoções? Vamos conversar então mais sobre isso? Há uma diferença quando a gente fala entre sentimento e emoção. Mas muitos de nós, inclusive os mais jovens, não entendem bem como esses termos podem ser diferentes. E é importante, então, entender que os sentimentos são as expressões do nosso sentir. Percebem? Outro ponto também importante é entender que nós podemos vivenciar diferentes sentimentos a partir das situações que nós vivemos. E qual foi a situação mais difícil que todos nós vivemos coletivamente? A pandemia, a Covid-19. Distanciamento, isolamento, essas questões mexeram muito com a gente. Mas também o medo da própria doença. E por essa razão, muitos sentimentos afloraram, muitos sentimentos apareceram. E esses sentimentos nós expressamos no nosso cotidiano, nas nossas famílias. E a importância da gente entender o que fazer com eles, né? Como a gente vai lidar com os sentimentos. Entretanto, os sentimentos, eles aparecem de forma diferente em todas as pessoas, porque nós somos seres únicos, nós não somos iguais, nós não experimentamos a vida de forma igual, nem expressamos os mesmos sentimentos.
Existe um elemento chamado roda da vida. Vou tentar mostrar para vocês aqui, né, o roda dos sentimentos. Estão vendo? Roda dos sentimentos. E essa roda dos sentimentos, no centro dela, ela tem 6 sentimentos que são importantes para a gente conhecer melhor. Calmo, poderoso, alegre, triste, furioso, assustado. Desses 6 sentimentos básicos, qual foi que você experimentou mais na pandemia, durante esse período de isolamento, de distanciamento, de home office ou de ensino remoto? Parou para pensar? Qual foi o sentimento mais difícil para você e quais emoções esse sentimento provocou na sua vida, no seu cotidiano? Eu vou dizer para vocês o meu sentimento. Eu passei a ficar muito furiosa. Furiosa com a pandemia, furiosa com a falta de vacinas, furiosa também com as pessoas que não tomavam os cuidados, que não se preveniam contra a Covid-19. E esse sentimento de fúria, ele foi crescendo. E se expressou em uma emoção chamada raiva. Fiquei raivosa demais. E esse problema eu demorei meses para perceber. Por que eu estou dizendo que é um problema? Porque nós experimentamos ao longo do nosso dia vários sentimentos e várias emoções. Os sentimentos são estáveis, as emoções variam mais. Mas imaginem que a minha emoção básica era a raiva. O dia todo. Acordava com raiva, fazia as coisas com raiva, me expressava com raiva com as pessoas da minha casa, já que estávamos todos em home office e ensino remoto. E aí chegou um momento que alguém me disse: olha, você não está bem, você não está legal. E essa pessoa, ela me viu extrapolando os limites, uma coisa mínima que aconteceu aqui na minha casa, e eu tive uma reação muito exagerada. E essa pessoa, que é uma pessoa da minha família, disse: você não está bem, procure ajuda. E eu parei para me examinar, eu parei para me perceber, para entender por que que isso tinha acontecido. Por que que a raiva, que poderia ser uma raiva legítima, se fosse uma coisa grave, se fosse uma coisa séria, se fosse uma coisa que estivesse realmente prejudicando alguém, mas uma raiva descontrolada por coisas mínimas, não estava legal. E foi então que eu percebi que eu tinha que vir para a minha roda dos sentimentos. E eu tinha que perceber que da fúria eu passei por vários estados, até ficar detestável. E aí foi nesse momento que eu resolvi então me cuidar. O medo, ele tem 2 funções, né? Ele pode nos paralisar diante do perigo, mas ele também pode nos impulsionar a fazer alguma coisa. E aí eu comecei a ficar com medo das minhas relações ficarem estragadas, porque eu estava detestável. Furiosa, detestável, raivosa. E eu percebi que eu precisava agir. Então eu procurei uma terapia guiada, procurei fazer uma nova atividade física. Essa atividade física eu fiz em casa, foi a Yoga Kundalini. Fiz aulas pelo Zoom.
mas todo mundo pode fazer, né? Aulas pela internet. A internet está aí cheia de possibilidades de aulas, de atividades que nós podemos fazer em casa também, atividades físicas. E todos vocês sabem as vantagens das atividades físicas, tanto para a saúde do nosso corpo, quanto para a saúde da nossa mente. Eu também descobri que os sentimentos, as emoções, os pensamentos estavam todos muito misturados, muito intensos. E o que é que eu imaginei? Que era hora de eu aprender a silenciar a minha mente. E silenciar a mente não é uma tarefa fácil, porque nós vivemos em uma sociedade de muitos estímulos. E não só isso, nós vivemos em uma sociedade com excesso de informação e muita informação desnecessária. Então, de repente, eu tinha muita coisa para pensar, mas nem tudo era útil. Eu via muita coisa na TV, na internet, mas nem tudo me servia. Pelo contrário, algumas coisas me angustiavam e outras alimentavam mais ainda a minha fúria e a minha raiva. E aí, a gente precisa, então, quando chega neste momento de reconhecer que nós temos uma dificuldade real, nós precisamos pedir ajuda. Pedir ajuda é essencial quando nós sozinhos não conseguimos resolver o problema. Quando sozinhos não conseguimos, inclusive, encontrar uma solução, uma saída. A gente sabe que existem serviços de psicologia que são hoje ofertados de forma online. E nós também sabemos que os consultórios, né, com os diversos profissionais da área da saúde mental, eles estão já atendendo presencialmente. Mas, algumas vezes, o nosso problema não é um problema clínico, não é um problema médico, mas é uma angústia que se instalou diante de todas essas perdas, dores, diante de todas essas angústias criadas nesse período de pandemia. E aí a gente precisa então buscar de forma muito efetiva as nossas ajudas, os nossos suportes, aquelas pessoas que poderão nos ajudar a reencontrar o nosso eixo, né? A trazer de novo mais equilíbrio para a nossa vida. A gente sabe que muito aconteceu durante a pandemia. Nas casas das famílias, nós sabemos, né, de situações difíceis, desde situações que vão da perda de parentes, de amigos, de vizinhos, em função da pandemia, até mais grave, né, questões de violências que as famílias não souberam lidar, né, situações muito complexas e muito difíceis também, que não cabe aqui julgar, mas cabe aqui dizer que elas foram e são reais. E nesse tempo todo, a gente precisa pensar como é que um jovem, como é que um adolescente, como é que uma criança percebe uma pandemia, percebe o isolamento, o distanciamento, percebe o surgimento das dificuldades criadas, né, pela situação que a gente vivencia, dificuldades de todas as ordens financeiras, de relacionamento, provocadas também, né, pelo fato das crianças e adolescentes não estarem mais tão próximos daqueles seus pares. Então, a gente precisa pensar em como podemos acolher a nós, entender os nossos sentimentos, entender as nossas fragilidades e cuidado com as nossas emoções.
Se as emoções estão descompassadas, descontroladas, é hora de pedir ajuda e buscar ajuda. Agora vamos aqui para um fato. E como é que nós podemos, então, pensando agora nos nossos estudantes, né? Pensando agora na criança, no jovem, o que é que a gente pode estar trazendo para esse jovem, para essa criança, em relação ao acolhimento das suas emoções? A gente sabe que na Base Nacional Comum Curricular existem 10 competências gerais e a competência 8 ela é essencial, porque ela fala de duas questões importantíssimas: autoconhecimento e autocuidado. O autoconhecimento é algo que vem sendo buscado há milênios na história da humanidade. A gente sabe de homens e mulheres que em diferentes épocas históricas buscaram se conhecer profundamente e que ganharam muito com essa, jornada pessoal, mas também de inspiração para outras pessoas. A autoconsciência é o primeiro elemento que é importante para a gente pensar dentro dessa competência geral. Sair do piloto automático, deixar de pensar pela cabeça dos outros, estar presente, fazer as coisas com atenção e consciência, ser responsável também pelos seus atos. Isso ajuda muito a gente a se compreender. Ajuda muito a gente também conhecer melhor os nossos limites, nossos sentimentos e emoções. Outro ponto que é importante para a gente trabalhar, todos nós, crianças, jovens, adultos, idosos, é a nossa autoestima. A autoestima, ela é essencial para que a gente, goste da gente. Porque o outro só vai gostar daquilo que eu gosto também. Então, eu preciso gostar primeiro de mim. Eu tenho que ver as minhas potencialidades, eu tenho que ver aquilo que eu tenho de bom, aquilo que eu posso contribuir com as pessoas, comigo mesma. Autoestima baixa é um problema, precisa procurar ajuda. E autoestima alta demais é um problema também. Então a gente precisa ter um equilíbrio. Como diz Siddhartha Gautama, encontrar o caminho do meio. E o caminho do meio é a gente buscar o equilíbrio das nossas emoções, nas nossas relações, na nossa vida. Outro elemento que é importante para a gente pensar é a questão da autoconfiança. Como é que eu posso ser autoconfiante? Se eu conheço as minhas habilidades, as minhas competências, as minhas forças. Se eu sei onde eu sou boa, onde eu sou bom. Se eu tenho essa certeza daquilo que eu sei fazer bem, eu vou caminhar com mais propriedade, com mais, inclusive, entusiasmo para fazer as minhas coisas. Então, a autoconfiança, ela é essencial e pode também ser trabalhada agora, né? A gente está precisando rever quanto antes, né, esse nosso autocuidado. E o equilíbrio emocional? Comecei falando justamente disso. O equilíbrio emocional, ele é fundamental nas nossas vidas. E tá fácil ter equilíbrio emocional? Claro que não tá. Não tá fácil para ninguém. Mas se nós não buscarmos de uma maneira ou de outra conseguir esse equilíbrio emocional, a gente não vai conseguir manter a nossa vida nos eixos. E aí é essencial que, mais uma vez, se eu não estou bem, eu tenho que procurar ajuda. Quando eu falo procurar ajuda, eu não estou falando que eu vou entrar nas redes sociais
e dizer lá o que eu estou passando, o que eu estou sentindo, e deixar isso público, e deixar que todo mundo leia, que todo mundo julgue de forma alguma. Se eu estou passando por uma dificuldade de origem emocional, se eu não estou sabendo lidar com uma emoção ou outra, tenho que procurar ajuda. Sabem por quê? Porque desequilíbrios emocionais podem nos tornar impulsivas. E às vezes, dentro de um impulso, de um desespero, nós podemos fazer coisas impensáveis. Podemos nos autoferir, nos automutilar. Podemos atentar contra a nossa vida. E tudo isso é realmente perigoso. Nós estamos no mês de setembro, quando se celebra uma campanha importantíssima, que é a campanha do Setembro Amarelo, a campanha de prevenção ao suicídio. Muito mais importante, é uma campanha de valorização da vida. E se você conhece alguém que não está legal, que não está sabendo lidar com uma emoção, estenda a sua mão, ofereça ajuda, ofereça apoio, ofereça uma escuta afetiva, sem julgamentos, sem pressões. Mas ajude essa pessoa, ajude esse jovem. E se você não souber onde encontrar palavras para ajudar efetivamente, liguem para o CVV, para o Centro de Valorização da Vida. O 188 é uma linha que funciona no Brasil 24 horas e que vai ter alguém lá para ouvir, sem julgar, sem pressionar, mas que vai ouvir de forma atenta, cuidadosa. E dessa forma, quando você fala o seu problema e sabe que o outro está ali para lhe ouvir com carinho, você com certeza vai entendendo que há caminhos, que há soluções, que há saídas e que o seu problema, ele tem uma solução. Outro ponto para a gente pensar também nessa competência geral é cuidar da nossa saúde. Saúde física, com atividades, eu já falei que existem atividades que nós podemos fazer em casa, mas também da saúde mental. Lá na Grécia Antiga, eles diziam corpo são, mente sã. Corpo sadio, mente sadia. Corpo e mente fazem um conjunto. Os dois precisam estar saudáveis. Os dois precisam estar cuidados. Então, não deixe a sua saúde de lado. Cuide do seu corpo e cuide da sua mente. Procure formas de se distrair. Procure maneiras de buscar encontrar o sentido na vida, nas pequenas coisas. Com certeza, você praticando, você vai avançar muito nos cuidados e vai se sentir bem. O bem-estar, ele é físico e mental. Lembre disso. E outro ponto, não menos importante, para a gente pensar aqui, dentro dessa competência geral, é a capacidade que nós temos de refletir sobre a vida e de chegar a um estado de atenção plena. Já ouviram falar de atenção plena? Em inglês chama-se mindfulness. Existem vários cientistas, pesquisadores, doutores que já descobriram que mindfulness, que a atenção plena, nos resgata do caos que está lá fora, do burburinho, desse barulho excessivo,
desse mundo de informações que são, na sua maioria, não tão importantes para a nossa vida. Estar atento, estar presente, fazer as coisas com atenção. Não acordar já imaginando mil coisas, correr para pegar o celular, né, para ver o WhatsApp. É difícil, mas é um exercício que eu convido vocês também a fazerem. A fazerem as coisas em um ritmo de calma, se sentindo presentes, estando na situação, e não fazendo as coisas de forma mecânica, de forma extremamente desconectada de você mesmo. Se você buscar conexão com você, você vai ver como vai mudar a sua vida. A gente pode estar aqui lembrando, então, que valorização da nossa vida, ela é essencial para a gente entender quem nós somos, por que estamos aqui, para onde vamos. A nossa vida, ela tem um propósito e ela tem um sentido. Neste mês e em todos os meses do ano, veja o quanto você é importante. Perceba o quanto você pode fazer mais por você mesmo, por você mesma. E se você não está conseguindo, peça ajuda de alguém de confiança, de alguém que vai lhe apontar soluções e vai lhe ajudar a acolher as suas emoções. Agradeço demais a sua participação, você ter estado aqui comigo até agora. E desejo que você tenha mais vida e que a sua vida seja plena e cheia de graça. Um forte abraço e fiquem bem. Tchau.